E vem conferir a crítica do filme A Pequena Sereia. E em 1989 chegava nos cinemas o filme A Pequena Sereia, filme clássico da Disney que marcava uma nova era para Disney, porque para quem não sabe, A Pequena Sereia é o filme que marca o início da era da renascença da Disney, época que veio logo depois de um período que a Disney estava com grandes dificuldades em conseguir orçamentos e bons filmes em relação à crítica, em relação à bilheteria, e a partir da Pequena Sereia para frente começaram a surgir novos clássicos da Disney, que foi na época da renascença. E você consegue ver que A Pequena Sereia é o primeiro dessa leva de filmes que traz características que iriam marcar a época da Renascença. E para mim A Pequena Sereia é um filme fantástico, uma realmente das grandes animações da Disney, começando pela sua protagonista. Um fator muito importante que você vê na época da Renascença como um todo da Disney seria o fator das suas personagens femininas como protagonistas e personagens fortes, personagens realmente que tentavam sair da diferença que era antigamente. Então você consegue ver que a Ariel, ela é uma personagem que ela é muito mais curiosa, ela quer sair daquele status que é pré-estabelecido por ela, pela família dela e pelo reino dela. Isso faz com que ela crie uma personagem interessante, cativante, diferente para aquele momento. E com isso a Ariel é uma personagem boa. Eu gosto muito dela e eu gosto bastante de como o começo do filme, né, até a metade dele, ela consegue ser uma personagem cativante, carismática, que facilmente você consegue criar uma ligação com ela. E ela é tão boa que quando chega na metade do filme e ela praticamente dá a sua voz para Úrsula, ela vai ficar da metade do filme para frente sem voz. E mesmo assim você consegue gostar dela, porque a animação é muito boa, muito bem feita, faz com que tudo fique mais fácil de você gostar. A aventura, a forma como ela vai se aproximando do príncipe Eric, vai fazendo com que realmente você crie uma ligação com ela e torça por ela. Mas como eu falei, da metade do filme para frente, a Ariel acaba perdendo sua voz. E a partir daí, outros personagens do filme teriam que ser tão cativantes e tão envolventes quanto a protagonista para fazer com que a história continue fluindo bem e prenda o público. E é isso que acontece. O trio secundário do filme, que seria o Sabidão, que seria o Linguado e que seria o Sebastião, são três personagens muito bons, muito carismáticos, que funcionam na parte da comédia, na parte da história. Então eles ajudam muito a fazer com que essa parte da história, que é da metade pra frente, da metade pro fim, você crie uma ligação muito forte com o que está acontecendo ali. Porque, vamos ser sinceros, se o filme ficar só entre a Ariel e o Príncipe Eric, sem nenhum personagem secundário envolvente, o filme ia cair muito de qualidade. Mas já que todos funcionam bem e todos são legais, funcionam na parte da comédia, acabam fazendo com que o filme flua muito bem. E falando em personagens, vale destacar também que temos a Úrsula, que é uma excelente vilã. Isso é outra coisa que marca bastante essa época da renascença da Disney, que tem vilões marcantes. A Úrsula é muito marcante, desde o seu design, do seu visual, que é muito marcante, que fica na sua cabeça, até o ponto de como criar uma personagem para o filme. A forma como ela se movimenta, a forma como ela canta sua música, faz com que ela seja uma personagem marcante de modo geral. Um fator muito bom, um fator muito realmente envolvente para o filme. Até a música dela é muito boa. E já que eu tô falando da música, eu também já vou falar de outro ponto que eu gosto bastante, que são as músicas marcantes. A época da Renascença voltou muito as músicas para as animações da Disney de modo geral. Já tinham músicas antes, né? Eu digo que voltou para esse tipo de filme. E as músicas são muito marcantes. Todas as que você pensa no filme, desde o da Úrsula, passando por Parte do Seu Mundo, até Aqui no Mar e chegando no Beijo a Moça, são filmes que marcam bastante, para que realmente ficam na sua cabeça. Assim como os personagens, assim como a vilã, que é muito marcante, as músicas também marcam muito. Tanto que se você assistir o filme algumas vezes, você facilmente vai querer cantar a música algumas vezes, porque elas são músicas que, além de funcionar para o filme, conseguir dar um desenvolvimento para a história e para os personagens, não fica aquela música que simplesmente para o filme, realmente ela pode ter como narrativa ela funciona muito bem. Ainda tem um fator que são músicas que ficam na sua cabeça. Quando você for reassistir o filme, são músicas que elas vão continuar funcionando muito bem. E também tem o fator da animação. Eu adoro a animação da Pequena Sereia. Esse estilo que eles colocavam do 2D no filme funciona perfeitamente bem. Tem um momento ou outro que já tem um pouquinho de 3D, mas você vê que o 2D como um todo, ele realmente aquela arte à mão, você vê que a animação envelhece muito pouco. O filme é de 89, eu reassisti agora em 2023. Já vi o filme várias vezes ao longo da minha vida, mas é muito impressionante como a animação envelhece muito pouco em quase todos os aspectos. Na parte da movimentação, que é muito fluida, muito bem feita, você vê o esmero que a Disney sempre tem para fazer suas animações, ao ponto também de como faz com que tudo flua muito bem. A parte das danças, a parte das músicas, a parte do oceano, tudo realmente parece algo real.
Ariel e acaba indo bem ao longo do filme. Então você tem ótimos personagens, você tem uma excelente animação, uma boa trilha sonora, mas o filme obviamente não é perfeito. Eu acho que o grande problema do filme fica em alguns fatores da história. Obviamente, A Pequena Sereia é marcada por um conto clássico, como a Disney fazia antigamente, pegava contos de fada e acabavam trazendo para sua tela numa versão adaptação Disney. E eu acho que o filme, ele tem só um problema que me incomoda um pouco na história, é que eu acho que em alguns fatores o filme é um pouquinho acelerado. O filme não teria 2 horas e meia como acontece hoje em dia. Ainda mais na época que o filme foi lançado, as animações eram menores. Eu acho que o filme ele conta muita coisa ao mesmo tempo para um filme tão curto. Então tem alguns pontos, principalmente na metade final, quando a gente vê o príncipe Eric com a Ariel, que são um pouco aceleradas. Tem algumas discussões e algumas coisas no filme que são realmente aceleradas num ponto onde você vê que acontece por quê? Porque o filme é curto no ponto da sua duração. Ele poderia ser um pouquinho maior, deixar, por exemplo, essa parte final do filme ter mais, a história fluir um pouco melhor em alguns pontos, algumas discussões seriam um pouco mais trabalhadas, e até no começo do filme tem alguns pontos que eu queria ter visto mais, como por exemplo, as irmãs da Ariel é um fator super interessante que poderia engrandecer não só a Ariel, mas como o Rei Tritão, fazendo com que ele seja um personagem que realmente a gente entendesse mais ele, mas infelizmente o filme é curto, então esses pontos eles são bem jogados de lado e não são tão bem desenvolvidos em alguns pontos da história. Então pra mim, quando eu penso qual que é o problema da Pequena Sereia, que faz com que não seja a melhor animação da Disney de todas, que tem alguns problemas, fica nesse ponto da história. Algumas coisas aceleradas pela duração do filme fazem com que algumas coisas que têm um potencial não sejam tão bem desenvolvidas assim. Isso acaba incomodando. Até no ponto do Rei Tritão. Ele até parece ser o grande vilão do filme pela forma como ele trata a Ariel. Inclusive, por ter essa parte de o filme ser um pouco acelerado, ele gera um outro problema que o filme poderia ser muito mais fácil de ser resolvido a história se o Rei Tritão conversasse com a Ariel. Seria algo bem mais fácil para resolver vários problemas do filme. Então, tirando essa parte da história que eu vejo alguns problemas, o filme de modo geral se mostra ainda hoje sendo ótimo de se assistir, fantástico e que quase tudo funciona muito bem. Concluindo, A Pequena Sereia de 1989, pra mim, é um dos grandes filmes da Disney. É um dos grandes filmes da Disney porque ele tem personagens carismáticos, ele tem uma excelente animação, ele tem uma trilha sonora marcante. Tem um ponto ou outro que me incomoda no ponto da história, que eu acho que seria bem melhor se fosse mais desenvolvido, mas mesmo assim, é um filme fantástico. Realmente, uma animação clássica da Disney que ainda funciona perfeitamente hoje em dia. E por isso que eu fecho o filme A Pequena Sereia com uma nota 9 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme A Pequena Sereia? Marcou sua infância? Não marcou? Que nota se daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.